Josué capítulo 2, versículo 8 ao 13. Veja só como Deus é poderoso. Diz assim: antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço. E lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o povo que vocês estão, e o pavor que vocês estão causando, caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isto, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Amém, amados? Temos um texto extraordinário para falar de missão em família. Uma mulher que a Bíblia chama de prostituta, de meretriz, que morava em Jericó, a sua casa sobre as muralhas de Jericó, e Josué ordena que 2 espias vão até Jericó para fazer uma investigação, fazer uma análise, para que a missão fosse bem sucedida quando eles fossem invadir Jericó. E eu coloquei uma frase aqui que diz: aproveitem as oportunidades que Deus tem dado de falar de Jesus para a sua família. Deus nos dá oportunidades e nós não devemos escapar essa oportunidade de falar de Deus para a nossa família, de falar de Jesus para a nossa família. Esta mulher era de Jericó, uma nação completamente diferente da nação de Israel, um povo pagão, um povo idólatra, mas Deus determinou que aquela terra seria terra do povo dele, terra de Israel. E quando Deus envia aqueles espias, amados, eles vão exatamente para a casa desta mulher chamada Raabe. Quando eles chegam lá na casa de Raabe, o rei toma conhecimento de que homens de Israel estavam em seu território. O rei manda homens à casa de Raabe. Quando chega lá, Raabe diz: é verdade, eles estiveram aqui, mas já foram embora. Raabe pega os 2 homens, leva para o pátio da sua casa e esconde debaixo dos rolos de linho. E Raabe ainda disse: vão depressa, porque se vocês forem rápido, vocês ainda conseguirão alcançar eles. E Raabe estava lá. Imagine o pavor daquela mulher, podendo ser classificada pelos seus governantes como uma traidora, mas ela teve a coragem de guardar aqueles que vieram lá do outro lado, aqueles que serviam a um Deus, que nós lemos hoje aqui, que é Deus poderoso no céu e na terra. E Raabe orienta aqueles homens do rei e eles vão embora. E já era noite. E diz a Bíblia que antes que os espias se deitassem para dormir, Raabe bate lá onde eles estão. Ei, a gente precisa conversar. Eu fui misericordioso para com vocês. Eu coloquei a minha vida em risco por vocês. Mas não vai ficar assim. Eu preciso, ela começou a falar, eu sei que o Deus de vocês é poderoso.
Ele secou o mar vermelho e vocês passaram de pé enxuto. Eu sei que os reis dos amorreus, Deus entregou nas mãos de vocês e vocês mataram eles. Eu sei que esse Deus que vocês servem é um Deus terrível no céu e na terra. A mulher que era uma mulher pagã, uma mulher idólatra, uma mulher que fazia práticas que não agradavam a Deus, agora já estava passando por um processo e sabendo que existia um Deus que é poderoso para fazer algo na sua vida e na sua família. E ela chega para os outros e fala assim: vocês vão jurar que vocês vão salvar a minha família. Vocês vão jurar que assim como eu salvei a vida de vocês, vocês vão salvar a minha vida e da minha família. Amados, não percam a oportunidade de trazer a sua família para debaixo da proteção de Deus. Quando Deus te der uma oportunidade, fale de Jesus, declare o poder de Deus na vida da tua família, porque Deus é poderoso para guardar a tua casa e guardar a tua família. Quando você achar que é o fim, é a morte, vão invadir, vão matar todo o povo de Jericó. Deus estava dando agora uma oportunidade para que a história daquela mulher tivesse um novo rumo. Às vezes parece que a tua família está no fim. Filho nas drogas, desemprego, não tem mais jeito. Mas Deus te dá uma oportunidade de você falar de Jesus, falar do amor de Deus e trazer esperança para o seio da tua família. E aquela mulher agora foi e falou com os espias: assim como eu fiz com vocês, eu quero que vocês façam também comigo e com a casa, com os meus pais, com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Amados, Deus é poderoso para abençoar a tua família, amém? Aproveita a oportunidade que Deus dá. Raabe não desperdiçou. E aí os espias falaram assim para ela: olha, pega todo mundo e põe dentro da tua casa. Pega o teu pai, pega a tua mãe, pega teus irmãos, pega as tuas irmãs, pega todo mundo, põe debaixo da tua casa, debaixo do teto onde você mora, porque assim como você foi fiel, nós seremos fiel também com a vida da tua família e com a tua vida. Ei, amados, Deus é poderoso para guardar a sua vida, a sua família. Quando você se volta para Deus e não perde a oportunidade de trazer ela de volta para a presença de Deus. Anuncie Jesus para a sua família. Fale de Jesus para os seus parentes. Diga a eles o poder que Deus tem de libertar eles de toda a opressão que existe. E os espias falou assim: põe dentro da tua casa. Mas uma coisa você tem que fazer: pega um fio de escarlate e pendura na janela por onde nós vamos descer. Este será o sinal da tua vitória. Este será o sinal do teu livramento. Amados, existe sinal de Deus na tua casa. Existe sinal de bênção de Deus na tua família. Se você está lá, você representa Deus. Se você serve a Deus, Deus vai te honrar e vai salvar a tua casa, a tua família. Era morte? Era. Ela falou: todo mundo aqui está tremendo. Todo mundo está apavorado, porque nós vamos perecer na mão desse teu Deus. Mas os espias falaram assim: põe um fio de escarlate na janela pendurado. Os espias descem pela corda e chegam para Josué e contam a história. E no dia do combate, no dia que iam atacar Jericó, Josué chega e diz assim: olha, tudo será destruído lá. Matem os homens, as mulheres, as crianças, tudo. E Josué disse assim: somente Raabe, Harabachon de Cantará. Josué falou para os seus guerreiros: somente Raabe, não mexam com ela, não toquem nela, porque ela foi fiel em guardar os espias que eu enviei lá. Ei, amados, seja fiel, Deus vai guardar a tua família.
Deus vai proteger tua família. Somente pega eles e põe na presença de Deus, debaixo do sangue do Cordeiro, porque tem uma promessa para eles de livramento. A morte estava lá à espreita, mas agora Josué fala: não toque na casa de Raabe, não toque na família de Raabe. Ei, amados, e aí começa a rodear Jericó, e Raabe em cima do muro. Vamos imaginar Raabe olhando e desesperada: é agora. Chegou o dia. Primeiro dia uma volta, segundo dia uma outra volta, no quarto dia mais uma volta, no quinto dia mais uma volta. E talvez Raabe agora estava ansiosa: eu fiz tudo, a minha família está aqui, o cordão está pendurado na janela. E no sétimo dia, a ordem de Deus era dar 7 voltas. E ela ficou assustada: 7 voltas é hoje. Quando o Senhor ordena que os sacerdotes tocassem, que os levitas tocassem as trombetas, e o povo gritasse, as muralhas de Jericó caíram por terra. Mas sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aonde estava a casa de Raabe, não houve demolição. Ficou a casa intacta sobre as muralhas, porque havia ali um sinal de livramento da promessa de Deus. Deus vai salvar a tua família. Deus vai proteger a tua família. O inimigo não vai destruir. Apenas aceite o sinal de Deus na tua vida. E diz a Bíblia, que quando invadiram, pegaram Raabe, pegaram a sua mãe e seu pai, pegaram os seus irmãos e irmãs, e tudo que pertencia a ela, e inseriram Raabe na história do povo de Israel. A Bíblia diz que ela habitou no meio do povo de Deus até os dias de hoje, diz a Bíblia. E ela entra na história, na genealogia de Jesus. Dela veio Boaz, dela veio Davi, dela veio Jesus. Sabe por quê? Aonde tem sentença de morte, Jesus vem com a vitória na sua família. Não deixe de falar de Jesus para a sua família. Não deixe de falar de Jesus para a sua família. Não perca a oportunidade. Chegou um parente que não é crente para um churrasco, diga glória a Deus, é agora que eu vou pegar isso. Chegou alguém que te convidou para um casamento que fazia anos que você não via, diga é agora. É agora que eu vou falar de Jesus. Alguém te manda um WhatsApp: oi amorzinho, tanto tempo, diga é agora que eu vou dizer para essa mulher, essa minha parente, o Jesus que está na minha vida e que é poderoso. O Deus que muda a história. Era morte, era, mas agora o Senhor disse: não haverá mais morte na casa de Raabe. Tome posse disso hoje em nome de Jesus. Tem gente aqui que a vida está um caos na família, mas hoje o Senhor está dizendo: ponha um sinal lá. Ponha um sinal lá na janela, porque pode vir até a morte, como veio lá no Egito, na terra de Gósen, mas aonde tinha sangue, não houve mortandade. Raabe estava lá, só ela, com um sinal vermelho na janela, só ela se salvou, só ela escapou. Entregue a sua família nas mãos de Jesus. Ore pela sua família. Ore pela sua família. Mas Deus não está limitado somente em salvar uma família. Deus não está limitado em somente querer salvar a família de Raabe. E agora eu vou falar de missão urbana. Deus foi lá em Jericó e salvou uma família. Todos morreram. Mas agora, em Jonas capítulo 4, põe aí por gentileza, jovem. Jonas capítulo 4, versículo 9 ao 11, fala assim. Jonas 4, 9 ao 11 fala assim: então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta
que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade? Diga comigo, da grande cidade. Bem forte, da grande cidade. Da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Foi falado já aqui um pouco sobre missão urbana, sobre essas grandes metrópoles, essas grandes cidades, onde pessoas estão aglomeradas, caminhando de um lado para o outro, desesperado em busca da sua sobrevivência. E o meu texto aqui nessa Bíblia, na Nova Almeida Atualizada, diz que que a cidade de Nínive era muito importante aos olhos de Deus. E Deus chama um homem e envia para uma grande cidade. Nínive foi uma das primeiras cidades construídas depois do dilúvio. Uma potência mundial, a sede do Império Assírio, uma cidade com palácios tremendos, com templos maravilhosos, com irrigação artificial para não deixar as plantas dos jardins morrerem, dos parques morrerem. Era uma cidade militar e estrategicamente comercial, mas lá havia uma perversidade que não agradou Deus. Não é diferente de São Paulo, não é diferente das grandes cidades que vivemos hoje, mas Deus amava Nínive. Deus amava as pessoas que ali estavam e chama a Jonas e faz: vai à grande cidade de Nínive e prega a ela aquilo que eu vou te mandar falar naquela cidade. A primeira parte de Jonas não vamos falar, mas a segunda parte, quando ele chega na praia ali em Nínive, o Senhor de novo fala para ele: Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra aquela cidade. Era uma cidade que levava 3 dias para percorrê-la. Jonas se levanta e começa a invadir aquela cidade. Amados, as pessoas estão aí, esperando por nós. E às vezes nós estamos preocupados com a nossa vida, preocupado com a nossa nação, aqui no caso de Jonas. Porque a Síria, ela era inimigo poderoso de Israel. E se Deus destruísse a Nínive, iria trazer fraqueza para o Império Assírio, e aí, para esse regime, e aí Israel ia estar de boa. Aí Jonas estava lá torcendo para isso acontecer, mas Deus não vê assim. Deus não vê assim. Deus vê pessoas que estão caminhando todo dia nos metrôs, nos ônibus, nas ruas, e estão chorando, desesperados para ouvir uma mensagem de salvação. Mas nós estamos às vezes dentro dos templos, com almofadas, com ar-condicionado, com celular, com WhatsApp, com tudo, mas tem uma Nínive que está perversa e Deus está olhando para ela. E Deus não vai descer do céu para fazer algo acontecer. Deus vai usar pessoas para fazer a diferença no meio das grandes cidades. E aí, Jonas chega lá. E Jonas prega, e aí as pessoas começam a se arrepender dos seus pecados. É isso que acontece, irmãos, quando o evangelho é pregado. As pessoas começam a se arrepender dos seus pecados. As pessoas começam a chorar diante da verdade que está sendo anunciada, a verdade do evangelho. Nínive não valia um tostão, mas Deus amava aquele povo. A gente até julga as pessoas.
Esse cara tem que morrer na prisão, 20 anos num presídio, rolou para lá, rolou para cá, alguém dizia, não tem mais jeito, tem que morrer, tem que levar para forca, tem que dar fim. Mas um dia ele entendeu, ouviu a mensagem e se converteu dos seus maus caminhos. Quando a mensagem é pregada, vidas são transformadas, mesmo no meio do caos que é as grandes cidades que vivemos. E aí Jonas prega. Mas ele está preocupado com outra coisa. Não é com arrependimento. Ele vai para fora da cidade, faz um abrigozinho e fica lá, torcendo para cair fogo do céu. Torcendo para vir um míssil teleguiado com ogivas nuclear e destruir Nínive. Lá estava ele. Se ele tivesse o comando, o controle de uma ogiva nuclear, ele destruiria Nínive naquela hora. Mas ele está lá. E Deus faz crescer uma planta sobre ele. Ele gosta, diz a Bíblia que ele se alegrou. Falou, tem mistério. Falou em mistério. Eita, Deus é maravilhoso na minha vida. Eu sou profeta. Deus é grande. No dia seguinte Deus vem e puf. Matou a plantinha. Aí ele ficou irado. Quero morrer. Não dá para viver. Aí Deus chega para ele e ele falou assim, eu sabia. Por isso que eu fugi para Tarsis. Por isso que eu não te obedeci. Porque eu sei que tu és Deus misericordioso. Eu queria o fim dessa cidade perversa, mas tu és o Deus que ama, que perdoa, que compreende e que se arrepende. Por isso eu não queria vir para cá, ele falou. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que não dá para fazer, mas dá para fazer sim, porque lá fora, na cidade, nas praças, nas ruas, tem pessoas que estão chorando por uma esperança. Sexta-feira estávamos lá na praça, com chuva. Alguém mandou mensagem, vai ter? Vai ter. Dá para ir? Dá. Chegou um jovem lá, Rodão chamou para orar por ele, ele falou assim, eu não quero oração. Vamos orar, eu não quero oração. Aí perguntamos, por que você não quer oração? Porque a oração dói. Aquele jovem falou para nós. Mas quando Rodão começou a orar por ele, as lágrimas começaram a descer no seu rosto. Quem estava lá viu. Aquele jovem começou a nos agarrar e a chorar. E ficou lá o culto todo participando daquele momento de adoração. Ei, amados, Deus nos chamou para fazer missão. Deus nos chamou para invadir esses parques, essas praças e anunciar Jesus Cristo, o Salvador. Não vai acontecer nada, pastor. Essa cidade não está nem aí para o que a gente vai falar. Acontece. Quando chegou em Nínive, os mais simples começaram a se vestir de saco, a se humilhar. Quando chegou diante do rei, o rei falou, o quê? É agora. É agora, baixou um decreto, todos vão jejuar, ninguém vai comer, o jovem, o velho, o ancião, o animal, a ovelha, o bode, o cabrito, ninguém vai comer nada, nem beber, vai colocar saco na cabeça e vamos jejuar, talvez assim o Senhor tenha compaixão de nós. Era tudo que Deus queria para mudar histórias, mas primeiro a mensagem tem que ser pregada, amados. A mensagem tem que ser anunciada e é nós que vamos fazer isso. Quando David Wilkerson pregava nas ruas de Nova York para a gangue os maus e os bispos, naquelas noites frias, ele chegava para Nick Cruz e falava, Nick, Jesus te ama, Nick. Nick ia para casa cheio de heroína e à noite ele começava a ouvir vozes dizendo, Nick, Jesus te ama, Nick, Jesus te ama. Nick, ele ficava louco pelaquela voz do pregador à noite, cheio de heroína. Porque e um dia aquele pastor marca um encontro numa igreja batista e as duas gangues se reúnem para um confronto dentro da igreja. O que o pastor fez? Chamou o chefe das duas gangues, Nick Cruz e o outro, para tirar a oferta no culto. Tiraram a oferta, pararam no corredor e agora? O pastor acha que a gente vai ficar com o dinheiro. Vamos entregar todo o dinheiro para a igreja. Entregaram tudo e o pastor começou a pregar sobre o poder do amor naquela noite. Lá estava Nick Cruz com seu punhal.
todas as gangues com as suas armas poderosas de combate nas ruas de Nova York. Mas quando o pregador começou a pregar sobre o poder do amor de Deus, meu irmão, não tem punhal, não tem lança, não tem nada que é mais poderoso do que o poder do Evangelho. Quando o pastor David Wilkerson faz o apelo, lá quem vem na frente, Nick Cruz, com o seu punhal, ele joga em cima do altar e o pastor dá uma Bíblia para ele. Ei, irmãos, é Deus quem faz isso na vida das pessoas. Mas só faz isso quando nós vamos lá aonde as pessoas estão. Eu tinha 16 anos, comecei a evangelizar na rua, lá em São Luís, no Maranhão. E um dia estávamos no culto, o inimigo começou a afrontar. O vizinho sacou da arma e começou a atirar nos alto-falantes para querer parar o culto. Sabe o que aconteceu? A igreja crescia cada vez mais. A igreja crescia cada vez mais. O mundo não pode parar uma igreja que tem um chamado e uma convicção de que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, nada resiste o poder do Evangelho. As cidades estão aí, os homens estão aí, as drogas estão aí, a prostituição está aí, mas também tem a palavra, mas também tem o Evangelho, mas também tem a autoridade do nome de Jesus. Nos anos 90, eu tinha uma equipe de evangelismo chamado Jesus Seu Amigo. Lá no centro de São Paulo, saíamos meia-noite para evangelizar e ficávamos a madrugada na rua, naquelas praças do centro. Um dia eu cheguei debaixo de um viaduto, o rapaz estava fumando um baseado e com uma arma em cima do seu colo. Quando eu comecei a falar de Jesus, a primeira coisa que ele fez, Rodão, apagar o cigarro e esconder a arma debaixo da coberta. Sabe por quê? O Evangelho é mais poderoso do que a violência que está aí no mundo. O que não dá, irmão, é nós acharmos que não tem mais jeito. Pastores que chegam e falam para nós, pastor, não adianta ir para a Cacolândia, é lançar as pérolas aos porcos. E eu me pergunto, será que Jesus iria na Cacolândia? Será que Jesus iria onde as pessoas estão caídas nas drogas e na prostituição? Será que Jesus iria em Gadara, onde aquele jovem estava lá e ele libertou? Amados, Deus nos chamou para fazer missão. Não espere o seu passaporte. Não espere a asa que tem umas profecias. Eis que te digo, meu filho, estou vendo você voando uma asa como é que é? Pássaro de ferro. Aí o irmão fica todo animado. Eu quero ir para a Europa, para a África, para a Chechênia, para não sei para onde. Ei, na tua casa, do lado do teu apartamento, tem uma família que todo dia briga, quer se jogar da janela. Bate lá, bate lá. Se ele abrir, você vai dizer, ei, posso falar contigo um pouco da paz que eu tenho na minha vida? Ele vai perguntar, mas que paz é essa que eu não tenho? Jesus. E aí Deus começa a mudar a história de pessoas. Começa a mudar a história de pessoas. Nínive estava lá. Jonas foi lá. Queria que a cidade fosse destruída. Mas Deus falou assim, olha, você tem compaixão de uma árvorezinha que nasce de manhã. Você nem colocou um pingo de água no pé dela. Você se beneficiou durante o dia da sua sombra. E agora você está com dó dela. Eu estava estudando, irmãos, Nínive tinha cerca de 500 a 600 mil moradores. Alguns historiadores falam que 120 mil eram só crianças. Era uma cidade grande, gigantesca. Mas dessa baboreira, Jonas, eu tenho compaixão desse povo. Eu tenho compaixão desta cidade. E aí, meu irmão, Deus não destruiu a cidade de Nínive. Deus não destruiu. As pessoas lá fora não serão destruídas se elas ouvirem a mensagem do Evangelho. Os comandos dos grupos de extermínios por aí, eles não serão mortos se a igreja antes foi lá e falar de Jesus para eles.
Tenha coragem de bater no peito. Esse dia eu estava pregando em Paraisópolis, uma mensagem dura sobre conserto com Deus. Preguei duramente. No dia seguinte, o pastor Luciano me manda um áudio de um dos comandantes do Comando Vermelho lá dentro, estava no culto, desviado da presença de Deus. Ele falou: pastor, ontem à noite a palavra me quebrou todinha, pastor. Ontem à noite eu fui quebrado pela palavra que foi ministrada. Ei, irmão, quando nós pregamos a palavra, Deus vai fazer coisas grandes nesta cidade, nesta metrópole, onde nós moramos. Pegou água na cara na praça, na Cracolândia. Uma menina endemoniada, cheia de droga, jogou água na cara de Rodão. Deu um tapa na cara dele. Isso não é motivo para nós recuarmos, é motivo para nós avançarmos, porque ali é um campo missionário. Ali é um campo missionário e vidas estão esperando por nós. Nós não vamos recuar, amados. Antes na praça, dá um piniquinho de chuva, não vai ter. Todo mundo ficava alegre em casa, não vai ter culto hoje. Compramos 2 barracas. Ninguém nem manda mais mensagem mais quase. Vai ter culto, pastor? Porque vai ter, meu irmão. Sabe por que vai ter? Porque lá mesmo com chuva vai passar pessoas. E tem a pipoca abençoada que ontem com chuva fazia fila para pegar a pipoca. Mas lá do lado da pipoca tinha alguém dizendo: ei, tem Jesus. Jesus te cura. Chegou um rapaz do iFood, 99, ficou lá, Rodão começou a evangelizar, ele voltou para Jesus, estava distanciado, parou para comer, acho que umas 4 pipocas, estava morrendo de fome, mas ele também ouviu da mensagem que sacia a fome espiritual. Faça alguma coisa para ganhar almas nessa cidade. Saia desse sofá quente, furado que já está, de você ficar o dia todo lá. Troca a pia toda semana, de tanto usar o controle. Lá fora tem vidas gemendo, esperando por nós, nessa grande metrópole chamada São Paulo. Deus quer salvar vidas. E nós somos chamados para isso. E o que me leva para a rua é um dia eu entender que o Senhor me chamou para isso. Harabachum de Cantará. Eu estava no exército, quando Tancredo ganhou a eleição a presidente, Sarney assume, e eu estava lá. Mas depois de uns dias, de uns anos, eu dei baixa do exército, porque eu tinha convicção do meu chamado ministerial, e vim para São Paulo fazer seminário. Quando cheguei aqui em São Paulo, prestei concurso para a polícia militar, passei na polícia, fiquei algum tempo lá, Ricardo, fazendo os exercícios lá na Cruzeiro do Sul, mas depois, sem saber porquê, eu fui dispensado. Mas depois eu entendi, Deus me chamou para fazer a sua obra nas ruas e não para portar uma arma letal para matar pessoas. A arma que o Senhor me deu foi a sua palavra, o seu evangelho. Não era a polícia, não era o exército, era a igreja do Senhor Jesus, o ministério que Ele confiou nas nossas mãos para fazer a sua obra. Ou é para ficar sentado no banco e depois descer para comer um salgadinho lá embaixo, uma pipoquinha, um caldo gostoso. Irmãos, lá fora tem vidas que não conseguirão se levantar se não for com uma mão amiga levantando ele. Mas eu cantei bem da igreja. É o levita da parábola. Mas eu preguei bonito. É o sacerdote da parábola. Está lá o homem caído, virou de lado. Mas eu cantei bem, toquei, maestrei, fiz as partituras tudo do culto. Deus estava terrivelmente lá na presença. Mas quando passou na rua, Jesus disse, não deu atenção para o que estava ferido na sarjeta. Passou também um sacerdote, o pastor, o obreiro, aquele que se diz chamado de Deus, também não deu atenção. Mas vem lá alguém que não tem nada a ver com história, que até inimigo desce da sua carruagem e cura as feridas daquele homem que está caído na sarjeta. Deus quer te fazer este homem, esta mulher que se importa com as pessoas.
Amém, amados? Entenderam esta noite? Entenderam esta noite? Entenderam esta noite? Que o que Deus quer não é destruir, Deus quer dar vida. Deus não quer destruir Raabe, Deus não quer destruir Nínive, Deus quer dar vida para as pessoas e para as cidades. Nos coloquemos de pé, amados. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você tem um chamado, irmão, não se contente em ficar parado. Se você tem um chamado, deixe essa flama, essa chama de missão arder no teu peito. E não fique só aí. A gente participa de um congresso de missão, até chora, pastor. Ai, que congresso de missão maravilhoso. Que conferência missionária extraordinária. Que simpósio. Ai, meu Deus do céu, é agora que a coisa vai pegar. Aí quando passa aquela semana, a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma situação. Ei, irmão, Deus foi a segunda vez falar com Jonas. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive.